Seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou Ulisses Bueno de Oliveira Júnior, advogado, e no vídeo de hoje vamos falar sobre um benefício muito importante para quem dedicou a vida ao trabalho no campo, a aposentadoria rural. Quem realmente tem direito? É preciso ter pago o INSS todos os meses? Quais documentos comprovam o trabalho rural? Quem trabalhou parte da vida na roça e parte na cidade também pode se aposentar? Vamos entender tudo isso de forma simples e objetiva. Antes de começarmos, se este conteúdo for útil para você, deixe o seu like, compartilhe este vídeo com familiares e amigos e inscreva-se no canal para acompanhar mais conteúdos sobre INSS, aposentadorias e direitos previdenciários. Vamos ao tema. Quem pode ter direito à aposentadoria rural? A legislação previdenciária contempla diferentes categorias de trabalhadores rurais. Entre elas estão o segurado especial, o empregado rural, o trabalhador avulso rural e o contribuinte individual que exerce atividade rural. O caso mais conhecido é o do segurado especial. Nessa categoria podem estar, por exemplo, pequenos produtores rurais, que trabalham individualmente ou em regime de economia familiar, agricultores familiares, pescadores artesanais e determinados extrativistas. Também podem ser enquadrados, em determinadas condições, o cônjuge, companheiro e filhos que participam efetivamente do trabalho do grupo familiar. Qual é a idade para a aposentadoria rural? A aposentadoria rural possui idade reduzida em relação à aposentadoria urbana. Atualmente, são exigidos 55 anos de idade para a mulher e 60 anos para o homem. Além disso, é necessário comprovar, em regra, 180 meses de atividade rural correspondentes a 15 anos. Essa redução de 5 anos na idade é uma das principais características da aposentadoria rural. O segurado especial precisa ter pago INSS todos os meses? Essa é uma das maiores dúvidas. Para o segurado especial, a lógica contributiva é diferente daquela aplicada, por exemplo, ao trabalhador autônomo. A contribuição obrigatória do segurado especial normalmente está relacionada à comercialização da produção rural. Por isso, para a aposentadoria rural, no valor mínimo prevista para essa categoria, o ponto fundamental é a comprovação do exercício da atividade rural pelo período exigido, observadas as condições legais. O segurado especial também pode realizar contribuições facultativas adicionais, o que pode produzir outros efeitos previdenciários. Portanto, não é correto dizer simplesmente: se nunca pagou o carnê do INSS, nunca poderá se aposentar. Para o segurado especial, a análise é diferente. Principal problema: como provar o trabalho rural? Aqui costuma estar a maior dificuldade. Muitas pessoas trabalharam durante décadas no campo, mas nunca tiveram carteira assinada. Isso não significa automaticamente que perderam o direito. Porém, será necessário comprovar a atividade rural. Atualmente, a comprovação do segurado especial envolve informações cadastrais e, conforme o período analisado, a autodeclaração e outros documentos admitidos pelo INSS. Também podem ser muito importantes documentos antigos relacionados à vida rural. Por exemplo, notas fiscais de produtor, documentos de propriedade, posse ou arrendamento rural, contratos de parceria ou comodato, cadastros rurais, documentos de cooperativas, registros de comercialização da produção, documentos escolares, certidões e outros elementos capazes de demonstrar atividade rural. O documento adequado dependerá do caso concreto e do período que precisa ser comprovado. Um exemplo prático: imagine João. Ele tem 60 anos e trabalhou com a família em uma pequena propriedade rural durante mais de 20 anos. Nunca teve carteira assinada nesse período. João acredita que não possui qualquer direito porque não recolhia mensalmente um carnê do INSS. Essa conclusão pode estar errada. Se João realmente se enquadrava como segurado especial
e conseguir comprovar o exercício da atividade rural durante o período exigido, poderá haver direito à aposentadoria rural. Por isso, antes de desistir do benefício, é fundamental analisar a documentação. E quem trabalhou no campo e depois na cidade? Essa é outra situação extremamente comum. Imagine uma pessoa que trabalhou 10 anos na zona rural e depois passou mais 10 anos trabalhando na cidade. Ela talvez não consiga comprovar os 15 anos exclusivamente rurais necessários para a aposentadoria rural com idade reduzida. Mas isso não significa que aquele tempo de campo será necessariamente perdido. Pode existir a chamada aposentadoria híbrida. Nessa modalidade, é possível, observados os requisitos legais, somar períodos rurais e urbanos para atingir o tempo necessário. Porém, há uma diferença importante. Na aposentadoria híbrida, não se aplica a mesma redução de idade da aposentadoria exclusivamente rural. Em regra, utiliza-se a idade da aposentadoria urbana. Portanto, a combinação de períodos pode ser uma solução importante para quem teve uma vida profissional dividida entre campo e cidade. Outro problema: a pessoa deixou o campo há muitos anos para o segurado especial que pretende utilizar a aposentadoria rural com redução de idade. É importante verificar a situação da atividade rural na data em que completou os requisitos ou no momento do requerimento, conforme as regras previdenciárias. Esse detalhe pode fazer diferença. Por isso, alguém que trabalhou no campo apenas quando era muito jovem e depois passou décadas exclusivamente em atividade urbana, não deve simplesmente presumir que conseguirá aposentadoria rural aos 55 ou 60 anos. Será necessário analisar qual modalidade de benefício se aplica ao histórico completo. Trabalho rural em nome dos pais pode ser considerado? Esse é outro ponto frequentemente discutido. Em famílias que trabalham em regime de economia familiar, muitos documentos rurais antigos aparecem em nome dos pais ou de outros integrantes do grupo familiar. Isso não significa automaticamente que o trabalho dos demais membros será desconsiderado. Dependendo das circunstâncias, esses documentos podem ser relevantes para demonstrar a atividade do grupo familiar. Mas será necessário verificar se a pessoa efetivamente participava das atividades rurais e se estavam presentes os requisitos para o enquadramento como segurado especial. E o empregado rural? O empregado rural possui situação diferente. Estamos falando daquele trabalhador contratado por empregador rural, normalmente com vínculo empregatício. Nesse caso, é importante conferir a carteira de trabalho e o CNIS. Também podem surgir problemas como vínculos que não aparecem, datas incorretas, empresas que deixaram de recolher contribuições ou informações incompletas. Por isso, antes do pedido, é recomendável comparar toda a documentação profissional com os registros do INSS. Cuidado com a autodeclaração. A autodeclaração rural é um instrumento importante, mas deve ser preenchida com muita atenção. As informações precisam corresponder à realidade. Devem ser corretamente indicados períodos de atividade, propriedades, integrantes do grupo familiar, forma de exploração da terra e outras informações solicitadas. Contradições entre a autodeclaração e os documentos existentes podem gerar dificuldades no reconhecimento do período. Como se preparar para o pedido? Primeiro, obtenha seu CNIS e confira todos os vínculos. Segundo, reúna documentos rurais antigos. Terceiro, organize os documentos por período. Quarto, verifique exatamente quando começou e terminou cada atividade rural. Quinto, identifique se houve períodos de atividade urbana. Sexto, analise se o caso é de aposentadoria rural propriamente dita ou de aposentadoria híbrida. E, principalmente, não espere completar a idade para começar a procurar documentos.
Um contrato, uma nota fiscal ou um cadastro rural de décadas atrás pode ser muito mais difícil de localizar posteriormente. Em resumo, a aposentadoria rural pode ser concedida, em regra, aos 55 anos para a mulher e aos 60 anos para o homem, desde que comprovados pelo menos 180 meses de atividade rural e os demais requisitos previstos na legislação. O segurado especial possui uma forma diferenciada de proteção previdenciária e não deve ser confundido com o contribuinte individual comum. Quem trabalhou parte da vida no campo e parte na cidade também deve verificar a possibilidade da aposentadoria híbrida. E o ponto mais importante costuma ser a prova. Não basta dizer, eu trabalhei na roça a vida inteira. É necessário demonstrar esse histórico de forma adequada. Por isso, documentos, organização e análise antecipada fazem toda a diferença. Se este conteúdo foi útil para você, deixe o seu like, compartilhe este vídeo com trabalhadores rurais, familiares e amigos que possam precisar dessas informações. E inscreva-se no canal para acompanhar mais conteúdos jurídicos claros e objetivos sobre INSS, aposentadorias e direito previdenciário. Muito obrigado pela sua companhia, um grande abraço e até o próximo vídeo.